Muito boa noite a todos. Que a paz, que a alegria de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas. Vamos levar a Ele nossos pensamentos, nossa gratidão, rogar a Ele a sua companhia para essa noite, para esses momentos, que Ele possa estar conosco, que possamos sentir a presença junto a nós, nos esclarecendo e nos iluminando os corações. Obrigado, Mestre amigo, por tudo. Abençoa-nos, Senhor, fortaleça-nos, dê-nos ânimo, coragem, perseverança e alegria. Alegria de viver, porque a vida é um presente. Que saibamos viver em paz uns com os outros e conosco mesmo. Obrigado, Mestre Jesus. Permaneça conosco e nos ajude a estarmos contigo sempre. Que assim seja. Continuando nossos estudos do livro No Roteiro de Jesus, vamos ao capítulo 18, hoje. E tem como título A Conduta Cristã. Ibrahim Ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples a respeito do reino de Deus no coração dos homens. Então, Ibrahim Ben Azor, um homem rico, porque cameleiro, quer dizer, tinha camelos. Naquela época, ter camelos era uma coisa que tem uma frota de ônibus, por exemplo, o transporte, ou de caminhões, por exemplo, né? O transporte naquela região, grande parte, pelos desertos, principalmente, era feito por camelos. Então, ele perguntou sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho. E Jesus teceu algumas considerações simples a respeito do reino de Deus no coração dos homens. Ele não cessa de falar isso. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um momento, é a sintonia nossa com Deus. O reino de Deus, ele tem que se estabelecer no coração de cada um, isto é, mudando os nossos sentimentos, mudando a perspectiva da vida. Ao invés da revolta, ao invés do ódio, ao invés do egoísmo, a gente tem a gratidão, a gente tem a alegria, a gente tem o amor, a gente tem a amizade, o perdão, e por aí vai. Então, é uma transformação de sentimentos que se estabelece o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Não adianta alguém dizer, o reino de Deus está ali, está acolá. Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro da gente. Então, cada um que se transforma, ou que se esforça por se transformar, intimamente, está se conectando ao reino de Deus. Então, é aí que está o foco. E Jesus falou para ele sobre isso. Mestre, perguntou Ibrahim, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Então, digamos, eu aceite a nova revelação. Como é que eu devo me comportar perante aquelas pessoas que eu sei que são de má fé, que têm má intenção? E aí Jesus responde simplesmente, perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Então, perante as pessoas de má fé, a gente perdoa e trabalha sempre, desculpando e as amparando infinitamente. Então, se a pessoa tem má fé, tem má intenção, devemos perdoar. Não devemos entrar na mesma sintonia e perder a sintonia com o reino de Deus. Devemos perdoar, devemos desculpar e amparar.
E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando em benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado. A calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho atirando-me flechas incendiadas? Então, você tem alguma experiência, né? Tinha alguma experiência com isso. Porque ele fala da calúnia ser um braseiro a requeimar o coração. E se essas pessoas, né, disserem frases cruéis, apontamentos injustos, enlamearem o caminho, jogarem lama no caminho, o que eu devo fazer? Jesus responde: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Então, perdoar é seguir adiante, é não parar para se vingar. Não quer dizer que a gente concorde, mas no perdão a gente deixa e segue adiante, inclusive ajudando essas próprias pessoas. E essa é a proposta de Jesus. A conduta cristã, como disse o título da mensagem. E se me ferirem? Se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas? Se meu sangue correr em louvor da perversidade? E se eu for ferido fisicamente falando, não só verbalmente, mas fisicamente? Perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um centil. Ele tem confiança absoluta na justiça divina, e se alguém tem que responder a ela, responderá. Mas cabe a nós, para não ficarmos presos ao ódio, ao crime, à maledicência, a gente seguir adiante, perdoando. Essa, pelo menos, é a proposta do Cristo. Se a gente, pelo menos, achar que essa proposta é coerente, já é um grande avanço. O problema é que, muitas vezes, a gente fala que é bonito, mas a gente acha que isso aí é ilusão, é utopia. E não é. Muitas pessoas conseguiram seguir essa proposta e se libertaram dos vínculos inferiores aqui da Terra. Se libertaram de todo o ódio, das algemas que escravizam o coração do homem ao mal. Muitas pessoas, claro, comparado com a população, é um número pequeno, mas várias pessoas mostraram-se capazes de fazer isso, de todas as religiões, né? Inclusive que não são muitos que não são nem cristãos. Senhor, clamou o consulente desapontado. Então o homem já estava desapontado, o Ibrahim. E se apesar da mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na Terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos e humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Perdoar e trabalhar, inclusive, em favor daqueles que querem, às vezes, fazer o mal a nós mesmos. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicídio e ladrão sem que eu tenha? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Então, isso vários sábios, né? Sócrates mesmo, que foi um filósofo grego que foi preso. Muitos falam: você não quer fugir? Eu falo: não, fugir por quê? Eu me sinto livre. Meu corpo está preso, mas eu me sinto livre, né? Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito? Se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com um sorriso da paciência, cultivando a oração e o entendimento no espírito, confiando na proteção do Pai, que envia socorro e alimento aos próprios vermes do mundo.
Então, a gente trabalha não é só com as mãos, só com as pernas, a gente pode trabalhar com o sorriso, com a oração, com a paciência. São trabalhos muito úteis, muito importantes. Mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável, demandarás o túmulo perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. O túmulo todos nós iremos. Né? Sócrates, no seu julgamento também, o filósofo, ele disse isso. Né? Ele falou assim, vocês estão me condenando a uma coisa que a natureza já me condenou. Quando ele foi julgado, ele tinha 70 anos. Naquela época, não se vivia muito além disso. Né? Então, ele falou, vocês já estão me condenando por uma coisa que a natureza já condenou. Todos nós pereceremos. Mas resta saber, né? Se a morte é apenas nada, né? Que é a ideia do materialismo, mas se for isso, não há mal nenhum a morte. Né? Simplesmente se apaga. Ou se, como muitos dizem, e essa é da crença de Sócrates, né? A gente reencontrar as pessoas que partiram antes de nós. E aí, qual não será a nossa alegria de poder conversar com elas? Né? Então, a pessoa, às vezes, condena a outra morte, a gente está fazendo um grande mal, mas para aquele que realmente tem a consciência tranquila, ele está em paz. Não há mal algum, mesmo perante a morte do corpo, que sabe que segue vivendo e amando e trabalhando como Jesus ensinou. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar, depois de alguns instantes. Senhor, se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão com meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Então, olha só, ele entendeu a proposta, só que ele achava assim, bom, tudo isso tem que ter uma compensação, né? Ele não entendeu que isso é a proposta de modificação íntima, que a própria modificação já é recompensa. Que o espírito que aceita a lei de Deus dentro de si, ele passa a viver feliz, em paz, tranquilo, né? Com esperança, com alegria, não atormentado como nós vivemos normalmente. Mas ele não percebia isso. Ele achava assim, bom, vou fazer esse sacrifício todo, né? Mas o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a minha recompensa? Né? E aí Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Nós somos apenas servidores, nós não estamos... E, além disso, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, não tem essa questão de ser destaque, mas a gente quer, né, algo diferente. Então, ele achava que o reino era um movimento que, se a gente cumprisse determinadas coisas, a pessoa iria ter um destaque. Isso não. Depois de fazer tudo isso, nós somos meros servidores. E devemos dar graças a Deus por sermos servidores, porque nós temos sido atrapalhadores, né, do reino de Deus. Quem dera a gente consiga ainda ser um servidor do reino de Deus. Né? Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Então, depois de tudo isso, embora ele tenha compreendido a mensagem, mas ele não aceitou de jeito nenhum. E nós também, muitas vezes, não aceitamos. Né? A gente aceita para os outros. A gente fala que tem que ser assim, mas na hora que a gente tem que testemunhar perante nossa consciência, muitas vezes nós fugimos e não aceitamos. Mas aí quem é prejudicado somos nós mesmos.
Porque a proposta do reino de Deus é uma proposta de felicidade íntima. Hoje, cada vez mais, a gente percebe que a felicidade não depende apenas das questões exteriores. É claro que no mundo que nós vivemos, é muito difícil ser feliz se a pessoa apenas vive lutando para sobreviver, né? Então, sem condições nenhuma, sem condição, então fica realmente, né, o livro dos Espíritos fala. Do ponto de vista material, nós precisamos do necessário para sermos felizes. Mas do ponto de vista moral, precisamos ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa fé, essa esperança, certeza que as coisas melhores sempre virão, é que nos dá uma alegria, se a gente tiver realmente, né? E são sentimentos que a gente tem que desenvolver dentro de nós. A paz de consciência, né, que não tenha conflitos, que não tenha remorsos, que não tenha ódios. E a fé no futuro, a confiança em Deus, a confiança que aqui tudo é passageiro, né? Que nós teremos uma vida espiritual, que nós estamos aqui de passagem. Então, os problemas, se a gente se conscientizar disso, os próprios problemas que a gente passa aqui reduzirão bastante a perspectiva deles, não eles em si, mas a maneira que nós enxergamos, e com isso diminui nosso pesar. Por isso que Jesus fala que vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Então, pela perspectiva do Cristo, nós estamos aqui num processo de aprendizado, às vezes dificuldades, dores, mas que todos contribuem para o nosso crescimento espiritual. E que devemos continuar perdoando e seguir em frente, como ele ensina. Né? Que esse é um caminho para a nossa própria felicidade. Qual a opção? Se vingar? Odiar? Se revoltar? Tudo isso. Nós que já vivemos assim durante tanto tempo, sabemos que tudo isso é motivo de sofrimento, são motivos, né, de sofrimento atrozes para nós, para a nossa própria alma. Então, que Jesus possa nos inspirar essa noite, que Jesus possa nos inspirar durante a semana, que possamos buscar a companhia em todos os momentos de nossas vidas, buscando nos direcionar pelos seus ensinamentos, que visa principalmente, esse é o foco, a nossa renovação interior. Muita paz a todos e que o Mestre Divino nos esclareça e nos ilumine agora e sempre.